Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, que é publicada no Novo, na edição impressa, e transmitida pela JETV, através do site e das redes sociais do Novo e do JE. Temos connosco Nelma Fernandes, a primeira mulher a tornar-se Presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e nesta entrevista vamos falar sobre os projetos que tem para a Confederação Empresarial, mas também do grande mercado da lusofonia e das oportunidades que este encerra. Vamos falar também da política que enquadra este mercado. Nelma Fernandes, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começamos com uma pergunta prévia. Como é que foram as últimas eleições para a Confederação Empresarial? Durante um tempo tivemos a percepção que havia dois presidentes. O que aconteceu? Boa tarde, Ricardo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer este convite para estar nesta entrevista, a qual eu aceitei com imenso prazer. Respondendo à questão do Ricardo, ter sido a primeira mulher eleita para estar à frente da Confederação Empresarial da CPLP é um motivo de grande orgulho para mim e de muita responsabilidade. Obviamente, indo a outra questão, a Confederação Empresarial CPLP, na verdade, nunca teve dois presidentes, até porque a nossa estrutura não o permite. Existe um presidente para cada mandato. Aquilo que aconteceu foi um ato eleitoral em que, pela componente legal, houve a necessidade de ter a sua continuação, a sua repetição, por algumas situações internas e dos países membros, e foi só isso que aconteceu, até porque a nossa estrutura, aquilo que elege a presidência é a nossa direção, e essa direção é igual para os novos Estados-membros, portanto, é algo que muda no ato eleitoral, mas quem vota continuam a ser estas mesmas instituições. Portanto, não há lugar à existência de alguém ou uma figura de presidente sem os órgãos sociais da Confederação a acompanhar. Ficou solucionada a questão. Olhemos então em frente. Quais são os objetivos deste mandato? Quais são os seus objetivos? O que é que tem previsto para a Confederação? O mandato vai até 2026. Esta nova estrutura, quem aparece na linha da frente é a Presidente, mas o trabalho em conjunto é com toda a direção, com a mesa da Assembleia Geral, com o Conselho Fiscal, com a própria Comissão Executiva, ou seja, com toda a estrutura da Confederação Empresarial. Aquilo que é os objetivos da Confederação, o nosso trabalho base é trabalhar para o desenvolvimento económico dos países membros. Principalmente desde a presidência de Angola, em que o pilar económico tornou-se o quarto pilar efetivo da Confederação Empresarial. É com esse objetivo que nós trabalhamos. Obviamente que temos alguns setores prioritários dentro deste mandato de 2026, que se prende com soluções que podemos trazer às empresas, a nível não só de projetos, mas a sua mobilidade de implementação desses mesmos projetos dentro dos Estados-membros. Isso é um ponto fundamental que está na nossa agenda, sempre à procura de soluções que possam trazer esse enquadramento, facilitar em concreto, posso dar um exemplo, uma empresa que esteja em Angola, que possa vir fazer o seu negócio a Portugal ou no Brasil ou em São Tomé e ter algum suporte financeiro para que isso possa acontecer. Isto é um dos aspectos que nós buscamos soluções para responder. Outro dos aspectos é a nível do agronegócio, que é um ponto forte que consideramos que tem essa comunidade em resposta ao nível alimentar, encontrarmos uma forma dos países em conjunto dar maiores respostas a nível de exportação dos seus alimentos com a marca CPLP. E também a questão da capacitação, que é sempre um tema
de prioridade, porque os países, uma vez que não estão no mesmo estágio de desenvolvimento económico, alguns dos países vão também desenvolver-se pela via da capacitação de pessoas. Referiu a necessidade de promover um trabalho mais efetivo para o acesso aos mercados. Uma das críticas que se faz normalmente à Confederação e subjacente à CPLP é a falta de expressão no plano económico. Até agora, vamos ver o que é a aposta naquilo que foi a presidência angolana, em que é que vai resultar. O que eu perguntava era, para as empresas, que expectativa é que podem ter, o que é que poderá mudar para que haja maior acesso aos mercados, aos diferentes mercados, por parte das empresas, dos empresários. Ok. A primeira questão, Ricardo, essa procura de resposta da comunidade CPLP enquanto a componente económica, Uhum. a CPLP inicialmente quando foi criada, foi para dar outras respostas. A questão da língua portuguesa, a questão da cultura, a questão da diplomacia. Portanto, a parte económica não era que estava na origem da sua criação. Isso levou a que, com o passar dos anos, se percebesse que qualquer comunidade, para crescer, precisa dessa componente económica. Talvez daí também a resposta por essa questão tardia da componente económica. Agora, com o pilar económico e com a Confederação Empresarial, o nosso objetivo, aliás, eu diria até que o objetivo base da Confederação Empresarial é, a partir do momento em que se instalou, se implementou o pilar económico, estar atentos àquilo que são as necessidades das empresas, porque é esse o sentido da nossa existência. Este é o momento zero para a afirmação da Confederação Empresarial, ou seja, depois do trabalho da presidência angolana, agora é que tem as condições Sim, porque para estarem mais presentes? que a Confederação Empresarial não tivesse a exercer o seu trabalho. A Confederação Empresarial da CPLP sempre exerceu o seu trabalho, até com matérias bastante que levassem a própria comunidade a tomar algumas decisões. Posso dar o exemplo da mobilidade. Quem levantou essa questão da mobilidade empresarial de pessoas, capitais e bens foi a Confederação Empresarial, em cimeiras anteriores que nós fizemos, e essas cimeiras continuaram a existir em vários países. Aconteceu em Portugal, aconteceu em Moçambique, aconteceu na Guiné Equatorial, aconteceu em São Tomé e Príncipe, aconteceu em Cabo Verde. Portanto, esta articulação empresarial da Confederação Empresarial sempre existiu. Talvez não tivesse tão visível, porque a própria comunidade ainda não tinha decidido pela implementação do pilar económico. Não havia um respaldo institucional. Exatamente. Em relação a este respaldo institucional, depois de nós vermos as últimas decisões e as perspectivas do que será decidido até à próxima cimeira, o que é que, como Confederação, espera que aconteça? O que é que espera que resulte no final desta presidência e que seja o tal respaldo de que a Confederação precisa para ser mais presente? Bem, a Confederação Empresarial, na verdade, tem outra dinâmica. Em vez de esperar, faz acontecer. Porque estamos a falar de 9 países em que o objetivo, existe um objetivo comum de uma comunidade, mas o setor empresarial não pode nunca ficar à espera que se faça alguma coisa a nível governamental. Portanto, o setor privado, o tecido empresarial, tem ela própria de ir à procura das soluções. Aquilo que nós pretendemos, e é o trabalho que a Confederação faz, é que a procura dessas soluções seja, de alguma forma, feita em coordenação com os Estados-membros. Sim. Portanto, quando o Ricardo pergunta
O que nós esperamos, obviamente, que os Estados-membros olhem para aquilo que é o potencial concreto da comunidade em termos de economia, em termos de potencial económico. E é nesse sentido que nós trabalhamos para tentar mostrar exatamente esse potencial, para ver se uma vez por todas os Estados-membros olhem para este potencial e entendam que em conjunto conseguem concretizá-lo. E falamos então desse potencial. No- Nós olhamos para o mercado da lusofonia há muitos anos, como lá está, a língua ser capaz de gerar um mercado. Mas na prática, eh, isso não acontece, nós não temos sinais disso. O que é que falta para que haja um verdadeiro mercado da lusofonia, um verdadeiro mercado que una estes países? A língua não chega, não é? A língua facilita-nos aquilo que é a componente económica, mas a língua não faz o negócio por nós. Portanto, aquilo que falta é exatamente dentro da comunidade, nós já temos a questão da língua, a questão da amizade, a questão da cultura próxima. É nós entendermos, começarmos a olhar para os outros, uns aos outros, enquanto comunidade. Os países às vezes são nacionalistas. Nós temos alguns países que são extremamente nacionalistas, não é? Que querem ter a marca do seu produto, das relações comerciais. Nós temos que passar isso à comunidade. Quando nós começarmos a perceber que dentro da comunidade encontramos soluções para implementar Uhum. projetos que podem servir a vários países, nós vamos chegar a esse patamar. E é isso que nós, Confederação Empresarial, estamos empenhados a trabalhar, a mostrar visível essa capacidade de ligação, de parceria empresarial que possa existir. Quando nós olhamos para este mercado potencial, notamos muitas diferenças, não só entre países, mas também entre blocos geográficos. Europa, com as regras europeias, África, com mais membros e outras regras, o Brasil, a América do Sul e também a Ásia, com características específicas. Eh, Como é que se consegue encontrar um denominador comum para tanta diversidade? O que é que poderá ser a cola que junta isto tudo, além da língua, lá está, a língua não faz os negócios pelas empresas. Como é que se consegue criar uma plataforma que seja suficientemente interessante e homogénea, em que todos consigam participar com tanta diversidade? Então, essa diversidade que o Ricardo fala, é engraçado que ela é benéfica. Nós estamos a falar da única o único bloco económico que está inserido em 4 continentes, pertence a 6 comunidades económicas e tem o privilégio de, para além das moedas dos seus países, ser a comunidade que tem as 2 moedas mais fortes, que é o euro, através de Portugal, e o dólar, através de Timor-Leste. Isto é uma mais-valia enorme para esta comunidade. Em termos de denominadores comuns, temos, talvez possa nomear, 3 setores de atividade que efetivamente, coordenados, Uhum. vemos, refletido o potencial económico. O primeiro, vou falar do turismo. Os 9 países que compõem a comunidade CPLP são países cheios de sol e todos eles com mar, praia, bom tempo. Portugal é considerado os países, em termos de clima, Uhum. melhor da Europa. Os países africanos nem vou mencionar e o Brasil também, Timor-Leste igual. Portanto, nesse aspecto turístico, é um cartão de visita, qualquer um deles é um cartão de visita na vertente do turismo. Vamos à vertente alimentar. Hoje em dia, com a nova linha geopolítica que se está a desenhar, a comunidade CPLP pode ter uma resposta gigante em termos de alimentação.
existe uma extensão de terra fértil que não é preciso sequer plantar, deita-se sementes ao chão e elas nascem. Portanto, tem este dominador comum também nessa área. E por fim, algo que igualmente responde, assenta que nem uma luva na procura mundial, principalmente com a situação da guerra da Rússia e Ucrânia, é a questão do petróleo e óleo and gas. Uhum. Que estes países tentem em consideração aquilo que têm Angola, Moçambique, Guiné Equatorial, Timor-Leste, em termos de resposta, e Brasil, em termos de resposta. Portanto, nós temos aquilo que o Ricardo estava a perguntar, em termos de resposta daquilo que há em comum, só estes três aspectos é a base da economia mundial. Mariana, vamos só fazer um pequeno intervalo. Ok? Nós voltamos dentro de momentos. Estamos de volta com a entrevista a Nelma Fernandes. Estávamos a falar sobre o potencial do mercado da CPLP e sobre as diferenças e o que podem ter em comum. Nesta nova posição, que não é tão nova assim, já esteve 4 anos na Comissão Executiva, nesta nova posição vai encontrar-se com as autoridades dos diversos países, tem isso programado. O que é que lhes vai dizer, o que é que lhes vai pedir para concretizar esta ambição de ter uma plataforma mais dinâmica para negócios? Já tive alguns, já estive na Guiné-Bissau, já estive em Timor-Leste, portanto, existe obviamente a intenção concreta de visitar todos os Estados-membros e aquilo que nós temos feito é, em primeira mão, espelhar que os governos, os Estados, têm um aliado que é a Confederação Empresarial na busca de soluções para o desenvolvimento económico dos países e, obviamente, perceber quais é que são as necessidades, não é? Porque nós, para respondermos às necessidades da comunidade, temos que ter também identificar em primeiro lugar. Eu diria que a Confederação Empresarial tem essa dupla face. Uma das faces é responder aquilo que são as necessidades dos países, dos Estados-membros, a nível económico, algo que queiram implementar e que podem suportar na Confederação Empresarial para ir à busca das soluções. E a outra vertente que nós temos é trabalhar exatamente as empresas que são nossas associadas. Trabalhá-las de que forma? Servir de plataforma para que possam implementar o seu negócio a nível de posicionamento, a nível de busca de outros mercados, a nível da internacionalização, tudo que seja dentro da comunidade ou não. A comunidade CPLP tem os países membros e tem os países observadores, portanto, o mercado hoje em dia também é ao nível mundial. Portanto, é isso que nós fazemos quando vamos visitar os Estados-membros, é saber quais é que são as necessidades locais, dizer que a Confederação Empresarial está disponível para apoiar também na busca de soluções financeiras e é, obviamente, olhar para o setor privado, as nossas empresas associadas e ajudar naquilo que também são as suas necessidades. Quantas empresas é que atualmente a Confederação representa? Por um lado. Por outro lado, quer aumentar esse número, como é que vai chamar mais empresas a participarem neste projeto? Nós temos um privilégio, Ricardo, que a Confederação Empresarial é a rede empresarial maior que existe dentro desta comunidade e vou explicar porquê. A nossa direção é sempre as câmaras, a maior estrutura empresarial que existe em cada país. Caso de Moçambique, a CTA, caso de Angola, a Câmara do Comércio, aqui de Portugal também a Câmara do Comércio, na Guiné-Bissau é igualmente, portanto, em termos de rede empresarial e do número de empresas que compõem, é realmente extremamente alargada. Como é que quer atrair mais empresas? Como é que quer que as empresas participem nessa plataforma de negócios? Venham bater à porta e dizer:
nós estamos interessados, nós queremos participar, nós temos projetos de internacionalização, nós queremos chegar a outros mercados. O que é que a Confederação Como é que Empresarial fazemos? Faz nesse responde? sentido. Nós fazemos dinâmicas empresariais, Uhum. começamos em 2000, começamos até antes, mas em 2021 eu participei, falar nos projetos em que participei, mesmo já membro, ainda membro da Comissão Executiva, que são as cimeiras de negócios que fazíamos em vários países da comunidade, em que chamamos as empresas para estarem presentes e fazerem o seu contacto, o seu network e a partir daí conhecerem o trabalho que a Confederação Empresarial faz e obviamente tornarem-se membros. A instituição deste quarto pilar na estrutura da CPLP, por um lado, a livre circulação, por outro, são mais-valias que vão potenciar esse trabalho. A partir de agora, as empresas têm a possibilidade de olhar de forma diferente para este mercado e acreditar que o mercado existe mesmo. Claro, a mobilidade de pessoas, bens e capitais é fundamental para o desenvolvimento económico. Eu diria até que se não existisse essa mobilidade, não faz sentido Sim. olharmos para a componente económica quando também não estamos a trabalhar em paralelo essa questão da mobilidade. Era um bocadinho o que acontecia até agora, que era mais uma ideia do que a possibilidade de a concretizar. Pois é, mas está a olhos vistos que estamos a caminhar para a sua implementação até na totalidade. Estamos a trabalhar a mobilidade de pessoas, vamos trabalhar igualmente a mobilidade de bens e de capitais. Acredita que há capacidade política, há vontade política dos diversos Estados, tendo contra todas as diferenças, como nós vamos vendo, até pelo alinhamento das questões internacionais, há essa vontade política de tornar mesmo isto possível, é agora? Oh, Ricardo, existem momentos e eu francamente acredito que tenha chegado um momento e eu vou explicar porquê. Com esta reorganização geopolítica que está a acontecer, é o momento certo, porque nós às vezes, nós enquanto empresários sabemos isso, não é? Que não podemos nem chegar antes nem depois. Temos que estar naquele momento exato para que tudo se harmonize para acontecer de forma eficaz. E eu acho que é este o momento da comunidade CPLP. Dentro desta nova reorganização geopolítica, se nós olharmos para esta comunidade, para a diversidade que o Ricardo estava a falar há pouco, com o aspecto daquilo que lhe falei, do petróleo, da alimentação e mesmo a nível turístico, vamos perceber que conseguindo dar essas duas respostas ao nível alimentar e ao nível do oil and gas, Sim. é sem dúvida alguma o grande momento da comunidade CPLP. Nós estamos já no fim do nosso tempo, mas ainda com algumas perguntas sobre si. Ok. É a primeira mulher na presidência da Confederação Empresarial. Isso, que significado tem isso para si, em primeiro lugar? Olha, tem um grande significado e eu vou-te explicar porquê. Eu nasci na Guiné-Bissau, o meu pai é de Angola e a minha mãe, Cabo Verde. E eu vim para Portugal muito cedo. Portanto, acho que, por si só, represento aquilo que é a CPLP com esta mistura. E ainda, com um colega que está na direção, que representa a direção, que é do Brasil, percebi o significado da data 22 de 22 de Abril para Brasil. Portanto, são só coincidências, para mim, prazerosas de estar na posição em que estou, porque efetivamente a vertente empresarial é a minha área, estar dentro de um universo de uns países que possa dar o contributo para o seu crescimento económico é sem dúvida alguma o que me satisfaz.
Esta não é uma estreia no associativismo empresarial, longe disso para si. Hum, a experiência que adquiriu, por exemplo, na federação, eh, que importância tem essa experiência neste cargo agora? Hum, a experiência anterior na comissão executiva, Exato. eu vou partilhar que quando fui convidada para entrar na comissão executiva, eu era apenas empresária, não é? Cuidava das minhas empresas e dos meus negócios. E foi um bocado, um caminho de aprendizagem, perceber que quando nós trabalhamos dentro de uma estrutura, que ainda por Uhum. cima é uma estrutura, eh, dentro de 9 países, a realização, a concretização não é assim tão célere e tão rápida como nós fazemos dentro das nossas empresas. Então foi um percurso engraçado, mas que, em termos de aprendizagem, foi sem dúvida alguma benéfica para aquilo que eu estou a fazer hoje. Olhemos agora de fora. Não é um exemplo a norma. Nós não vemos muitas mulheres terem uma posição de destaque como Nelma tem. O que é que representa isso visto de fora? O Que barreiras há ao empreendedorismo, feminino neste mercado alargado e como é que podem ser ultrapassadas? Olha, Ricardo, eu tenho uma designação que eu costumo dizer que a competência não tem género. Nós quando somos competentes, independentemente de sermos homens ou mulheres, somos competentes e ponto final, e a partir daí desempenhamos a nossa função. Mas também não posso negar que, a nível, de oportunidades para homens e mulheres, ainda estamos, a um passo de lá chegar. Bem Mas, diferente. também sou da opinião de que, em vez de nós começarmos a trabalhar a igualdade, nós para conseguirmos chegar à igualdade, temos que trabalhar a equidade. A Uhum. equidade é termos as mesmas oportunidades para homens e mulheres para ter acesso a qualquer coisa. Quando nós conseguirmos, e estarmos atentos a fazer barulho enquanto a equidade, quando a oportunidade for igual para um e o outro, depois podemos falar em igualdade, porque a partir daí partimos, todos do mesmo patamar. É verdade. Faz conferências regulares sobre motivação, coaching. É verdade. Que conselhos é que deixa a quem quer ser empreendedor, com as portas se abrem a este mercado, e que conselhos é que deixa, o que é que devem fazer, em que é que devem apostar para conseguirem ter sucesso? Primeiro, fazerem algo que seja por paixão. Nós, quando trabalhamos por paixão, tudo fica muito mais fácil, não é? Estamos disponíveis a trabalhar horas sem fim, sem férias, porque aquilo que nos move é a paixão. Segundo, capacitação, porque nós não podemos fazer só porque sim. Nós convém que aquilo que estamos a fazer tenha alguma consistência, para conseguirmos, porque hoje em dia o mercado é tão, está cheio de pessoas boas, não é? Mas hoje em dia, o bom, a competitividade diz-nos que já não basta ser bom, temos que ser especiais. Portanto, para sermos especiais, paixão e capacitação. João Fernandes, muito obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo e continuará disponível em onovo.pt, onde poderá também, claro, estar a par das notícias da atualidade. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Estar dentro de um universo de uns países que possa dar o contributo para o seu crescimento económico é sem dúvida alguma o que me satisfaz. Esta não é uma estreia no associativismo empresarial, longe disso para si. Hum, a experiência que adquiriu, por exemplo, na federação, eh, que importância tem essa experiência neste cargo agora? Hum, a experiência anterior na comissão executiva, Exato.
Eu vou partilhar que quando fui convidada para entrar na comissão executiva, eu era apenas empresária, não é? Cuidava das minhas empresas e dos meus negócios. E foi um bocado um caminho de aprendizagem, perceber que quando nós trabalhamos dentro de uma estrutura, que ainda por cima é uma estrutura dentro de 9 países, a realização, a concretização não é assim tão célere e tão rápida como nós fazemos dentro das nossas empresas. Então foi um percurso engraçado, mas que em termos de aprendizagem, foi sem dúvida alguma benéfica para aquilo que eu estou a fazer hoje. Olhemos agora de fora. Nelma é um exemplo a norma. Nós não vemos muitas mulheres terem uma posição de destaque como a Nelma tem. O que é que representa isso visto de fora? Que barreiras há ao empreendedorismo feminino neste mercado alargado e como é que podem ser ultrapassadas? Olha, Ricardo, eu tenho uma designação que eu costumo dizer que a competência não tem género. Nós, quando somos competentes, independentemente de sermos homens ou mulheres, somos competentes e ponto final, e a partir daí desempenhamos a nossa função. Mas também não posso negar que, a nível de oportunidades para homens e mulheres, ainda estamos a um passo de lá chegar. Mas também sou da opinião de que, em vez de nós começarmos a trabalhar a igualdade, nós, para conseguirmos chegar à igualdade, temos que trabalhar a equidade. A equidade é termos as mesmas oportunidades para homens e mulheres para ter acesso a qualquer coisa. Quando nós conseguirmos e estarmos atentos a fazer barulho enquanto a equidade, quando a oportunidade for igual para um e o outro, depois podemos falar em igualdade, porque a partir daí partimos todos do mesmo patamar. É verdade. Faz conferências regulares sobre motivação, coaching. É verdade. Que conselhos é que deixa a quem quer ser empreendedor, com as portas se abrem a este mercado, que conselhos é que deixa, o que é que devem fazer, em que é que devem apostar para conseguirem ter sucesso? Primeiro, fazerem algo que seja por paixão. Nós, quando trabalhamos por paixão, tudo fica muito mais fácil, não é? Estamos disponíveis a trabalhar horas sem fim, sem férias, porque aquilo que nos move é a paixão. Segundo, capacitação, porque nós não podemos fazer só porque sim. Nós convém que aquilo que estamos a fazer tenha alguma consistência, para conseguirmos, porque hoje em dia o mercado é tão, está cheio de pessoas boas, não é? Mas hoje em dia o bom, a competitividade diz-nos que já não basta ser bom, temos que ser especiais. Portanto, para sermos especiais, paixão e capacitação. João Fernandes, muito obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo e continuará disponível em onovo.pt, onde poderá também, claro, estar a par das notícias da atualidade. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.